Oi de novo. Sobre o meu vídeo anterior, eu quero fazer algumas considerações sobre algumas terminologias de lá, até mesmo para expandir um pouco mais esse universo, né? Mas primeiro, sobre algumas falas que eu tive. Por exemplo, eu falei no vídeo anterior sobre que eu demorei a falar, mas eu entendia tudo que as pessoas falavam para mim. É verdade. E que isso não me causava nenhuma frustração. Mas isso é uma questão particular minha. Na questão de outros eu já vi, até do meu filho, ele ficava muito frustrado quando a gente não entendia a a questão dele. Então ele gritava, ficava mais nervoso ainda, a gente tentava adivinhar. Então eu não sou um caso, eu não sou a regra, né? Mas faço a exceção nesse caso. Falei também que tinha uma série que o personagem principal gostava de baleias. Aí alguém me corrigiu aqui que é pinguins, tá? Não sei se isso vai mudar alguma coisa, porque a ideia era hiperfoco. Falei sobre Asperger. Eu falei Asperger, mas é Asperger. E mesmo assim não se fala isso hoje. Se fala TEA. Esses são os pontos mais que eu queria ressaltar. A minha esposa, ela vai agora explanar um pouco mais, porque nessa parte ela é mais, como é que se pode dizer, ela consegue falar de forma mais formal do que eu, porque também faz parte da profissão dela, uma vez que ela dá aula para meninos autistas e faz algumas avaliações, faz psicogênese, ela consegue ter mais interação com isso. Então, sim, Janaína, a gente vai começar pela parte que você falou ali. Eu já falei da linguagem tardia, né? Isso não é comum, mas o que eu achei principal é falar esse negócio de TGD e TEA. Depois a gente vai falar de hiperfoco e tal, tá? Comece com o TGD. Bom, primeiramente, sou professora habilitada para dar aula para os anos iniciais Uhum. até o quinto ano. Fiz pedagogia e por conta do diagnóstico do meu filho, eu me interessei em estudar e fiz minha especialização, minha primeira especialização na área de ensino especial e recentemente fiz psicopedagogia. Antes, né, como o Cristiano falou, usava-se TGD, né, e Asperger e autista clássico. E vinham, né, os níveis, que era Nível de comprometimento, né? nível de comprometimento, que era nível era leve, moderado e severo. Hoje é TEA, independente, né? Engloba todos. Que significa o transtorno do espectro autístico. Caso alguém queira saber sobre autismo severo, nós temos um vídeo na internet muito famoso chamado Carly Autismo Severo, que eu vou deixar na descrição. É verdade, ele retrata muito bem ali, faz abordagens assim fantásticas. Fiquei muito comovida, gostei demais desse vídeo. Uhum. Na época me deu muita esperança quando eu assisti esse vídeo. Então hoje é TEA e usa-se, né, nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. E o que isso tem a ver com o antigo TGD e o novo? Eu Nova compreendo, nomenclatura, né? eu compreendo que o nível de suporte 1, né, são os autistas de alto funcionamento, né? O antigo Asperger. Sim. E nível 2 já tenha um pouquinho mais de comprometimento, porém... Tem alguma autonomia? Sim, tem autonomia, já consegue
se comunicar. O Mas que, o tem que que ele não consegue, o moderado? uma dificuldade maior quanto à questão da interação social. E nível de suporte 3 são os autistas não verbais. Tá, então é um adulto que tem que ser cuidado o tempo todo, né? Isso, tem total, Tem apresenta total esboça dependência. algumas palavras, mas não interage. Às vezes nem palavras, Palavra. dependendo. É porque cada caso é um caso, né? E aquele que a pessoa fica movimentando a cabeça, fica se batendo com crise, é qual? São estereotipias. Pode ser tanto um, dois e o três fazem isso. Sim, mas Porque vira e mexe eu me pego me beliscando, puxando o cabelo para me acalmar. Eu tô aqui, às vezes eu tô fazendo isso com o braço assim, ó. não tem como afirmar que o nível de suporte 1 não tenha nenhuma estereotipia e que o nível de suporte 2 também não. Agora, com certeza o nível de suporte 3 tem bastante. Todos são chatos? Irritantes? A gente fala de uma forma mais reta. Você pode dourar, você fala do seu jeito aí. Na Olha, interação social, aquelas sincericídio, ou as microfeições que deixam as pessoas desconcertadas, rir na hora errada, chorar na hora errada. eu não gosto de usar esse termo que todos Isso. são chatos, né? Na verdade, 99%. não, eles na verdade são mal compreendidos, né? Principalmente os que têm atraso na linguagem. Tá, vamos trocar para a palavra agradáveis no lidar. São pessoas agradáveis no lidar ou são pessoas mais difíceis no lidar numa conversação mais numa mesa, por exemplo? Falando-se de adultos, são pessoas mais difíceis de estabelecer um diálogo, Mas- de chegar num denominador comum. Isso, é isso que eu ia falar, mas eu ia te atropelando. Que mais dificulta a comunicação com qualquer tipo desses? Vamos pegar o nível 1, né, o Asperger. Normalmente, como eu já conversei com vários E adultos, comigo também. exatamente, se deixar por conta deles, eles tendem a conduzir a conversa de forma a ficar questionando. Monopolizando também, né? Monopolizando, questionando, quer levar para aquela área do hiperfoco dele, do momento, e sempre tem a tendência de querer ensinar, porque eles aprofundam naquela área de conhecimento Detalhe deles. demais, é muito prolixo. São muito prolixos. Aí não se torna uma conversa assim, digamos... Fluida. não é uma conversa que vai fluindo, dependendo do tempo ali de conversação, né, de interação, chega a ser exaustivo. E a rigidez? Tem a questão da rigidez, né, de pensamento. É muito difícil convencer um pessoa autista. De fato, para convencer a mim, você já falou várias verdades que eu só fui me convencer depois de 3 ou 4 pessoas diferentes falando a mesma coisa. Aí você ainda até reclama, pô, mas não disse isso lá atrás? Eu falei, sim, mas eu precisei desse tanto aqui até chegar. Às vezes é até um cara que não tem a tua autoridade de conhecimento, até pode ser qualquer pessoa na rua que fala a mesma coisa e de repente o negócio abre na minha mente. E vejam bem, eu tive que lidar, né, com o esposo que não tinha diagnóstico na época, e quando o nosso filho nasceu, ele foi diagnosticado aos 5 anos de idade. Ele teve um atraso significativo na linguagem, começou a falar com 3 anos. 3 anos e meio, mais ou menos. 3 anos e meio, mediante a muitos estímulos, e só passou a receber atendimentos especializados depois do diagnóstico. Que foi aos 4 anos e pouquinho. 5 anos. Isso. Eu vou falar mais, vou chamar minha esposa para falar mais sobre o meu filho, qual foi o processo que a gente fez para ele hoje estar já teve relacionamento, que morou com a menina aí há alguns anos, não deu certo, mas
já tem essa autonomia toda e ele era... Qual o nível quando ele tinha 2, 3 anos? Qual o grau de suporte dele? Eu acredito que era aquele suporte mais... 3. 3. Sim, era 3 porque ele teve esse atraso na linguagem, né? Bem considerável. Ele iniciou os estudos numa classe de ensino especial. No meio do ano, né? Nessa sala eram matriculados 3 autistas e eram 2 professoras para trabalharem com essas 3 crianças. Quando chegou no meio do ano, a professora foi percebendo, né, o potencial dele e foi fazendo a inclusão Na sala de aula normal, mais reduzida. Eu lembro que eu levava. Sim, ele foi fazendo a inclusão dele ali no segundo semestre e ele foi se adaptando bem, né, na sala regular. Foi criando mais autonomia. E no ano seguinte, né, com 6 anos, ele já iniciou na sala regular. Então, esse tratamento todo, a gente vai falar sobre isso, que no próximo vídeo a gente pode falar sobre isso, sobre o que a gente fez com o Gustavo para ele chegar nesse nível. Sim. Vamos falar agora, porque a gente está no scriptzinho aqui, hiperfoco. É uma coisa que eu falei antes, essa ideia de que todo autista é um gênio da lâmpada. Aí eu dei uma explicação e eu queria que você pontuasse isso também. Bem, em um dado vídeo o Cristiano falou sobre adestrar, né? Ele foi corrigido quanto a isso, quanto a essa forma mais grosseira de se expressar, mais muito direta, mas é um condicionamento mental para que as pessoas façam de forma automática. Eu dou o nome de adestramento, mas isso não pega bem para o ser humano. Sim, ele sempre foi corrigido, né, pelas psicólogas do nosso filho, mas ele até hoje ele ainda usa essa denominação. Essa e outras piores. Mas é um condicionamento mental. Não é bem uma educação, mas um condicionamento. Condicionar a criança, não é? Olha, normalmente as crianças que têm autismo, elas, para se desenvolver um trabalho com mais facilidade com eles, primeiramente é descobrir qual é o hiperfoco dele. E depois surte muito resultado, é muito bom trabalhar com moedas de troca, né? Isso é muito importante, porque normalmente eles se recusam mesmo quando eles não querem, quando não é área de interesse deles. Tanto é que o primeiro diagnóstico de basicamente toda criança autista é birrenta, teimosa, preguiçosa. Isso. E a gente estava falando sobre hiperfoco que foi para essa área. Agora aquela área que você acabou de falar de preguiça, de estimulante, faz muito tempo a mesma coisa. Me diz essa área que as pessoas falam, quase que uma lenda urbana, que aquele cara é um gênio, porque ele consegue calcular sem máquina de calculadora uma série de números, ou então ele consegue resolver problemas de algoritmos. Como é que é isso? Não existe assim uma regra, né? Porque cada criança é uma criança, ainda que tenha o mesmo diagnóstico. Porém, tem aquelas crianças que hiperfocam num tema, né? Num brinquedo, em uma brincadeira, e ali continua por anos. Outras crianças não, vai mudando ali o hiperfoco dela. O nosso filho foi um caso desse, um caso à parte, porque ele sempre mudava o hiperfoco dele. E teve um período, por Ele exemplo... meio que se cansava assim que resolvia, né? Isso, quando deixava de ser desafio para ele, ele mudava o hiperfoco. E eu quero relatar um período que o hiperfoco dele foi montagem de quebra-cabeça. E ali ele perseverou e se tornou mesmo uma prática constante, ele não parava. Sempre tínhamos que estar comprando quebra-cabeças diferentes para ele, a ponto dele, com 5 anos de idade, montar quebra-cabeça de 500 peças. De forma meio que aleatória, não tinha estratégia não.
Ele adquiriu uma habilidade, assim, uma agilidade impressionante. Ele só via o negócio pronto. E aconteceu do meu irmão ir nos visitar e ficou, inclusive, ali perplexo, né? Assistindo nosso filho a montar o quebra-cabeça. Ele ficou impressionadíssimo, ficou tentando entender qual era a estratégia que ele utilizava e o porquê dele escolher determinadas peças, a rapidez, né, a agilidade. E muitos pais pensam, né, que quando uma criança se interessa por determinado tema, por exemplo, ele vai dominar aquele tema. Por quê? Porque ele vai focar somente Vai naquele ficar tema. muitas horas naquilo, né? Vai criar sinapses, a própria parte orgânica do cérebro vai dar um jeito de resolver aquilo ali para ele. Sim, Isso vai estimular muito uma área do cérebro. sim, se uma criança, Qualquer criança fizer a mesma coisa, se uma criança, né, se interessar por geografia, por exemplo, ele vai focar só em geografia. Ele vai saber tudo de geografia. do mundo inteiro. Sim, aí Geopolítica agora. normalmente os pais, eles meio que confundem, né? Eles acabam considerando que o filho é um gênio. Na verdade, ele não é um gênio, porque se for fazer uma sondagem nas demais áreas, ele está muito aquém. Inclusive nas atividades do dia a dia dele. Às vezes não tem autonomia, não conseguem nem se vestir sozinhos. E quando chegam nos especialistas, que os especialistas querem expandir esse foco da criança, né? Ele vai perdendo muito do que ele aprendeu. Pelo desuso da área, né? Você não está usando mais. Sim, aí ele vai perdendo, né, todo aquele conhecimento, porque ele não vai ficar repetindo o tempo todo, porque normalmente eles repetem muito e focam só naquilo, obviamente. Não vai perder tudo, né? Mas Não vai. mas não vai ficar tão bom quanto antigamente. Se, por exemplo, ele fosse ótimo em tiro ao alvo, com o passar do tempo ele não seria tão bom e tão rápido, Mas né? se voltasse a praticar, Aí com voltaria, certeza, teria essa facilidade. teria essa facilidade. E os pais, tem pais até que resistem, né? Uhum. Eles querem que o filho tenha todo o conhecimento naquela área que ele tem interesse, mas isso não é interessante para a criança. De fato, não ajuda. O importante mesmo é ampliar os conhecimentos. A interação social é muito importante. É para ele expandir os conhecimentos com interação social, que a gente fez com o Gustavo. Sim, ampliar os conhecimentos nas outras áreas. Isso. E principalmente, né? Tirar ele da zona de conforto ali e Sim, botar. E promover, né, a interação social, que é a área que eles têm mais dificuldade. Agora, falando de mim, como eu sou filho único, eu fui obrigado, nas histórias que eu te contei, eu era obrigado a jogar bola com as pessoas, porque meu hiperfoco era futebol, eu precisava do material humano. Então eu fui obrigado a negociar isso com as pessoas, senão eu ficava sozinho. No caso do meu filho Gustavo, apesar de ele não ter tios nem primo do meu lado, a Janaína tem 12 irmãos, 13ª, e uma quantidade imensa de sobrinhos, que ele teve que passear com a gente na casa da avó, então ele tinha que se virar ali naquele povo tudo. Então era uma guerra para entrar, que era frustrante, era barulhento para ele, e era uma guerra para sair, porque ele estava brincando e não queria sair mais. Então era 3 horas chorando para entrar e 3 horas, sem exagero, para sair. Depois que saía, ficava chorando ainda bastante tempo. Era bem complicado até ele ter uma certa comunicação, que isso aí foi até uns 5 anos, 6, né? Então a quantidade de pessoas foi primordial. Então a gente sempre botou ele muito perto de muita gente, meio que forçando forçando de forma bem violenta essa vontade que ele tinha de ficar solitário, não deixava ele só de jeito nenhum. E aí ele acabou se acostumando e agora precisando disso, ele sente falta de quando não tem ninguém. Então é possível sim, aí a última pergunta, é possível sim
essa ideia de plasticidade cerebral, né? Existe uma plasticidade aí. Na verdade, ele não permaneceu na zona de conforto dele, Ninguém deixou. como o Cristiano falou, né? Minha família é muito grande, né? 3 irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos. Então, nós frequentávamos bastante a casa da minha mãe, quanto também recebíamos muitas visitas. Ele sofreu? Sofreu, mas foi muito positivo nesse quesito. Teve que aprender a negociar. Sim, íamos fazer compras, ele não ficava com ninguém conseguia cuidar dele. Ele ia conosco, eram 2, 3 horas de choro, intenso. Dentro do mercado. Então, de certa forma, ele não ter tido essa zona de conforto dele favorecida, eu acredito que ajudou muito, foi muito positivo. Bom, o vídeo ficou num tamanho um pouco maior. A gente vai encerrar por aqui esse caso de estudo aqui, essas pontuações, beleza? Acredito que depois, no próximo vídeo, vamos pontuar mais outras coisas com relação as minhas outras faixas de idade, 13, 16, 20 anos, e eu vou ficar comparando com o do meu filho e vou sempre pedir para alguém pontuar junto comigo, beleza? Até mais!